Amém. E essa hora eu quero convidar aqui a nossa irmã Diaconisa de Janira, que estará ministrando a palavra do Senhor. Deus te abençoe, minha amada, que o Espírito Santo te conduza, em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja de Bernardes, Dracena, IPI do Vale do Sol, a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, né? Nós estamos em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, nós louvamos ao Senhor. Agora nós vamos ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu creio no amor de Deus, que é infinito, né? Que o Senhor Deus é bom, é misericordioso com as nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós louvamos a Deus por isso, nós glorificamos a Ele, né? Pela presença dEle nas nossas vidas e por mais um privilégio estarmos aqui na presença dEle. Vamos orar primeiro, agradecendo ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, glorificar ao Teu nome, ó Pai, render graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, bendizer ao Teu nome, ó Pai, pelos Teus benefícios, ó Deus. Nós queremos Te render graças pela vida, Pai. Nesta noite eu me coloco diante do Senhor, ó Deus, em submissão ao Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor, para glorificar o Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale aquilo que o Senhor já tem para a Tua igreja nesta noite. Que não seja, Senhor, palavras que emocionam, Pai, mas palavras que tocam a vida, o coração e a alma dos Teus filhos. Em nome de Jesus, assim nós oramos, para a glória do Teu nome. Amém. Eu trouxe uma palavra que ela está... Aliás, é o Salmo 103, Salmo de Davi. Salmo muito bonito. Muitos irmãos devem conhecê-lo, né? A palavra de Deus, ela diz assim: bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendizo a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante os nossos iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a sua estrutura e a nossa estrutura, e sabe que nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aqui o salmista, ele expressa a Deus a gratidão que ele tem, né, ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. E é muito interessante quando ele diz, quando ele faz essa oração, e ele diz, bendizo a minha alma ao Senhor. A gente entende que nesse momento ele queria dizer mais do que
louvar ao Senhor mais do que com palavras, mais do que com o coração, mas com a alma. Então aqui a gente entende, né, que o salmista, ele nessa oração, é como se ele fizesse um apelo, uma reivindicação para a alma dele, para bendizer ao Senhor, né? Incentivasse a alma a louvar a Deus, a engrandecer a Deus pelos seus feitos. Davi, ele deixou muitos salmos, né? Ele escreveu muitos salmos, e nós sabemos que os salmos, eles não são palavras de pessoas que ouviram alguma coisa e contou. Nós sabemos que os salmos, ele não é história, que os salmos, ele é algo que alguém viveu, um momento, uma circunstância, uma situação na sua vida, e deixou escrito. E a gente vê que muitos dos salmos, ele remete às nossas vidas, né? Às vezes problemas, circunstâncias que nós estamos passando. Muitos deles, né, fala aos nossos corações, dependendo daquilo que a gente esteja vivendo. E esse salmo aqui, Davi, ele quer manifestar a Deus a gratidão, né, a eterna gratidão que ele tinha com o Senhor. Então, quando a gente lê os salmos, é importante que a gente faça uma pausa. Aqui o salmista, né, todos aqueles que estavam cantando os salmos, que estavam salmodiando, eles dão uma pausa para absorver aquilo que eles estavam falando ao Senhor, que estavam cantando. Então aqui a gente vê quando Davi diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, vírgula, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Que Davi está expressando a Deus a gratidão. E lendo esse salmo, meditando nele, eu penso, quanto nós somos gratos ao Senhor. Porque talvez nos problemas do dia a dia, na correria das nossas vidas, a gente acaba se esquecendo de dar graças ao Senhor. A gente às vezes pede tanto para o Senhor, a gente clama tanto a Deus, reivindica de Deus algo que nós precisamos, mas nós às vezes não fazemos uma pausa para adorar a Deus, para glorificar, engrandecer o nome dEle. Um dos motivos, né, qual nós deveríamos ser gratos é de estarmos aqui nesta noite, né? O Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos trouxe aqui. Nossa família está saudável, nós temos um lar. Muitas vezes nós esquecemos dessas coisas, porque achamos às vezes pequenas demais para glorificar Deus, né? Para engrandecer o nome do Senhor. Então, às vezes a gente, pela correria do dia a dia, acaba se esquecendo de dar graças ao Senhor, de glorificar a Deus pelo alimento, né? Hoje nós tomamos nosso café da manhã, hoje nós almoçamos, né? Talvez o café da tarde, agora às vezes ainda vão jantar, ou se não jantaram ainda, né? E nós esquecemos de dar graças a Deus por tudo, porque talvez esperamos coisas grandiosas acontecer para dar graças. Mas nós devemos dar graças desde o abrir dos nossos olhos, todas as manhãs, colocar os nossos pés no chão. Devemos ser gratos a Deus, glorificar o nome do Senhor e dizer como o salmista: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiz o teu santo nome. Tudo que há em nós deve bendizer ao nome do Senhor, né? Pelo que somos, pelo que Deus já fez nas nossas vidas, por aquele que ainda vai fazer. Nós sabemos que Ele tem o cuidado com as nossas vidas. Muitas vezes nós não somos gratos. E aqui o salmista, ele dá um exemplo para nós, né? Vamos dizer assim, uma lição de como nós devemos nos comportar diante do Senhor, que tem feito tantas coisas pelas nossas vidas e muitas vezes nós deixamos passar, né, despercebido. E às vezes até ficamos chateados porque não recebemos a bênção, porque nós ainda não recebemos aquilo. Mas o coração grato, ele abre portas. A gratidão, ela abre portas. A ingratidão fecha portas. Então nós devemos ser gratos ao Senhor, porque a gratidão atrai bênçãos. A gratidão, ela abre portas. Então nós devemos ser gratos ao Senhor todos os dias das nossas vidas. E ele diz aqui, né? Não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Quantos benefícios o Senhor tem feito em nossas vidas e nós não temos dado graça?
Nós temos o alimento, nós temos às vezes um carro para andar, nós temos o calçado, nós temos o alimento e nós não damos graça. Nós temos que dar graça em tudo. A palavra de Deus diz: em tudo dai graça. Eu não dou graça por tudo, mas eu dou graça em tudo, porque eu não dou graça na enfermidade, eu não vou dar graça, né, pela morte de um familiar, pela enfermidade, por momentos, né, de tribulação, mas em todas as circunstâncias, nas circunstâncias destas coisas, eu dou graças a Deus, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então em tudo dai graça, não por tudo, né, pelas tragédias que acontecem, a gente não dá graça, mas em tudo, em todas as circunstâncias, em todas as situações, nós devemos dar graças a Deus, nós devemos ser gratos ao Senhor. E então todos aqueles que deixaram, né, que escreveram um salmo, que deixou um salmo, eles passaram por certas situações. Então eles são gratos a Deus, porque Deus entrou com a providência na vida deles. A gente vê mesmo que Davi foi um homem onde Deus, ele guardava ele em todas as situações, ele foi vencedor, ele venceu em todas as circunstâncias da vida dele. Então a gente entende o quanto ele era grato. Então é muito interessante que nós pensemos nisso, né? Porque às vezes a preocupação, correria, os problemas, né, nos distancia de Deus, de darmos graças ao Senhor, né, de glorificar o nome dEle. Então nós temos que parar um pouquinho, refletir. E eu penso que às vezes, quando a gente vê uma cena, um vídeo ou alguma coisa na internet de lugares que são em extrema miséria, aquilo lá toca o nosso coração. Então às vezes a gente precisa ver, sabe, certas situações ou visitar certos lugares para saber que nós temos tudo. Sabe, viver certas situações, né, deparar com certas situações de pessoas que estão sofrendo, para a gente glorificar a Deus e ver que nós somos reis, nós somos rainhas, que nós temos tudo, que o Senhor não tem deixado nos faltar nada. Então que a gente não precise chegar a esse ponto de ver, né, as vidas das pessoas sendo destruídas, pessoas passando fome, necessidade. Muitas vezes nós sabemos que tem pessoas que compartilha com os urubus o alimento, né, nos lixões. E nós temos tudo e nós não somos gratos. Muitas vezes a ingratidão, ela habita a nossa vida. E a ingratidão é uma coisa que, vamos dizer assim, é demoníaca. A ingratidão, ela é terrível, né? E às vezes nós somos ingratos também por pessoas que nos ajudaram, que nos estenderam as mãos um dia, que cuidou de nós, que olhou por nós, que ajudou-nos, né, de uma certa forma, com uma oração, com uma necessidade básica. E muitas vezes nós não agradecemos, nós não levamos isso à nossa memória. Então que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, possa despertar em nós a gratidão, como o salmista diz, na alma, para nós bendizermos da nossa alma a gratidão ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da nossa vida. Então nós temos motivos para agradecer, nós temos motivos todos os dias para glorificar, né, ao Senhor por tudo que Ele é nas nossas vidas, por tudo que Ele representa nas nossas vidas. Então às vezes nós nos importamos com coisas pequenas demais, sabe, nós ficamos ocupados com coisas pequenas, não olhamos a grandeza de Deus, o poder, né, que emana dEle, o poder que vem dEle nas nossas vidas, o cuidado, o amor. Então às vezes a gente se preocupa tanto, né, que a gente se penaliza, falando, coitado de mim, pobre de mim, a vida está me punindo e eu estou sofrendo. E nós não vemos ao nosso redor o que é sofrimento. Às vezes nós não esticamos, não estendemos nosso olhar a essas situações que são degradantes. E vivemos assim, às vezes, né, num estado até de comiseração, né, achando que nós somos coitadinhos, tadinho de nós, oh meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque nós não estendemos o nosso olhar ao necessitado, aquele que realmente está no estado de miséria, miséria física, miséria espiritual. Então que a gente possa, irmãos, né, começar a buscar a Deus para que o Senhor nos dê um coração grato, um coração cheio,
né, de misericórdia. Então Deus tem dado a nós o nosso sustento, né, e a nossa alma precisa ser grata, né, nós pararmos com a murmuração, com a reclamação, deixarmos de ser egoístas e realmente, né, glorificar a Deus, abrir as nossas bocas para dizer: bendiz ao Senhor, né, bendiz a minha alma ao Senhor. Não se esqueça de nenhum só de seus benefícios, né, tudo que há em mim, louve ao Senhor. Tudo que há em mim, glorifique ao Senhor. Tudo que eu sou, por tudo que o Senhor me fez, louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, né, eu quero fazer os irmãos conscientes disso, consciente de que nós não somos gratos o suficiente ao Senhor, né, ter a consciência que Deus tem nos dado tudo, e muitas vezes, né, nós nos esquivamos, nós deixamos passar aquilo que nós deveríamos estar louvando e adorando ao Senhor. Então, diante dessas situações, né, de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nós devemos dar graças, glorificar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, não esperar só as bênçãos do Senhor, né, porque na nossa vida nós vamos passar por muitas aflições. O próprio Jesus disse, mas Ele nos animou, dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Cristo venceu, Ele já venceu por nós. Então, se Ele venceu, nós somos mais que vencedores, assim como a palavra do Senhor diz, né? Então, a gratidão, ela é uma manifestação da sinceridade que há no nosso coração, né? Daquilo que é produzido no nosso coração. Então, que essa manifestação, ela venha a ser diária nas nossas vidas, que o nosso coração venha estar disposto, venha estar cheio, para glorificar a Deus, para ser grato ao Senhor. Então, a gratidão, ela nos traz habilitação para coisas futuras, né? Como eu disse, ela abre portas, ela atrai as bênçãos do Senhor. Quando nós somos gratos, o Senhor acrescenta nas nossas vidas. E que possamos, né, não ser ingratos, né, fechar nenhuma porta, que a gente possa, assim, abrir as portas, que não sejamos arrogantes, né, ao ponto de achar que nós não vamos precisar das pessoas, ao ponto de dizer que a nossa vida já está boa, que nós estamos bem, nós estamos com saúde e não temos que agradecer ao Senhor, e que possamos ter olhos espirituais, né, coração sincero, para agradecer ao Senhor, para glorificar a Deus. Aqui no verso 10, a palavra de Deus diz assim, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Nós sabemos que nós não merecemos nada do Senhor, mas por causa das misericórdias dEle é que nós estamos aqui, né? Então é importante que a gente tenha consciência de quem é Deus. Às vezes a religiosidade leva as pessoas a achar que Deus tem que ter o pensamento do homem, que Deus tem que agir como homem. Só que Deus é Deus, homem é homem. Nós não temos que achar que Deus tem que agir da maneira que nós pensamos e fazer, né, da maneira que nós queremos. Ele é Deus, Ele é Pai de misericórdia, Ele é um Pai de amor. Então Ele não pensa, não age como nós. E Ele não nos repreende com constância, não coloca o pecado sobre nós. Ele não nos trata segundo o nosso merecimento, mas sim segundo as suas misericórdias. Pelas misericórdias dele é que nós estamos aqui. Então a única comparação próxima de Deus é essa, é o padecer. Que a palavra de Deus diz, né? Como um pai se compadece do filho, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então padecer é sofrer. E compadecer é sofrer junto. Então nós sabemos que Deus sofre conosco as nossas aflições, as nossas angústias. Que o Senhor Deus, Ele não tem prazer no nosso pecado. E Ele não nos leva a pecar. Nós, pela nossa carne, a nossa carne, às vezes que ela é maior do que as coisas do Senhor, sabe? A carne nossa, às vezes, ela se sobressai do Espírito Santo. Nós não buscamos, às vezes, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas como deveríamos, e a nossa carne, então, ela vem a pecar. Deus não tem prazer no nosso pecado e Ele não nos leva a pecar. Deus não tenta ninguém, né? A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então, nós temos que glorificar esse Deus, que Ele se compadece de nós, que no nosso sofrimento Ele também
sofre. Que nós possamos todos os dias oferecer a Deus um coração grato, né? Porque Ele é um Deus de amor, é um Deus que nos cobre de misericórdia, amor, o tempo todo. Ele nos livra, Ele está cuidando de nós, Ele nos guarda de todo mal, Ele nos guarda de todo perigo. Quantos livramentos nós recebemos hoje? Eu vou até contar um acontecimento rapidinho, de quando eu estava vindo, eu venho a pé, na ponte de Santa Fé, tinha uma moça encostada na ponte ali, bem de cima da ponte onde passam os carros. E daí eu vi que tinha um mocinho conversando, um rapaz conversando com ela, e o moço saiu. Aí nisso eu vi que ela estava chorando. E eu passei, porque ali é estreitinho, é uma passarela, né, do lado da ponte. E daí eu encostei nela e já senti um arrepio enorme, tremendo, sabe? E ela estava chorando. Aí eu encostei nela, coloquei a mão nas costas dela e fui conversando. Daí eu ministrei a vida dela, sabe? Ministrei, falei que Jesus amava a vida dela, que Jesus ama a vida dela, que ela é preciosa para o Senhor. E conversando, ela falou assim: eu sou desviada. Eu falei: mas você é do Senhor, né? O Senhor te resgata. Aí eu falei, aí nisso encostou uma viatura com 2 policiais, encostou ali, já parou até mesmo no trânsito mesmo, assim onde a gente estava, ele parou e pulou aquela, uma mureta assim, e chegou os 2, não sei, alguém deve ter chamado, e eu ali ministrando a vida dela, e eles ficaram do lado, né, respeitaram eu conversando com ela, ministrando a palavra de Deus a ela. E aí eu passei a mão nos cabelos dela e ministrei a palavra de Deus, né? Disse que Deus amava a vida dela de maneira tremenda. E falei: os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor, te guardará, né? Sua vida é preciosa para o Senhor. Aí saí, e os policiais me cumprimentaram e eles ficaram lá. Então, esse é o propósito de Deus para aqueles escolhidos. Cuidado, o amor de Deus. Deus não vai desamparar nenhum que é dele, nenhum que é escolhido, que é separado. Ela um dia esteve na presença do Senhor, por algum motivo está desviada, mas eu creio que o Senhor Deus nesta noite fará coisas grandes na vida dela, né? Trará o arrependimento, o conserto, né? O convencimento, né? Ela há de reconhecer os seus pecados, suas falhas e saber que Deus é o Deus da vida dela, que é aquele que tem o cuidado dela. E que se Deus guardou a vida dela, porque Deus ama realmente a vida dela. Então, irmãos, essa é a preocupação de Deus com as nossas vidas, sabe? Às vezes a gente se depara com coisas assim e vê que o ser humano ele é fraco, ele é falho, mas o cuidado de Deus é sobre ele. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas é selada, nossa vida é comprada por alto preço. Eu falei: Jesus derramou sangue por você, Jesus foi para o madeiro por você, Ele te ama de maneira incondicional. Aí ela chorava. Então, que essa palavra, né, venha ficar nos nossos corações, venha saber que Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele não deixa que o inimigo toque nas nossas vidas, a não ser que Ele permita por algum conselho que Ele precisa para as nossas vidas. Então, que possamos meditar nessa palavra, que possamos oferecer a Deus um coração grato, né, que essa gratidão seja completa ao Senhor, possamos todos os dias, né, usar as palavras do salmista Davi: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor a minha alma, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Possamos lembrar dos benefícios do Senhor, possamos lembrar que nós estamos aqui respirando por conta da bondade e da fidelidade, e sobretudo do amor do Senhor. Amém? Eu agradeço mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Uma palavra maravilhosa para as nossas vidas, Salmo de Davi. Uma palavra tremenda que fala aos nossos corações. Que você possa ter gratidão no seu coração. Foi que a irmã diz aqui: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Pois é Ele que perdoa as nossas iniquidades, que sara as nossas transgressões. É Ele que sara o seu coração.
é Ele que sara os nossos corações, e nós cremos nesse Deus, nós cremos que dele há virtude e há poder, e nessa mesma intenção nós queremos partir para os pedidos de oração. Você que está aí na sua casa, você que tem algum pedido para fazer, você pode, pela mídia social, você pode colocar que nós estaremos orando, crendo que esse Deus, Ele pode todas as coisas, Ele alcança a minha vida, Ele alcança a sua vida, e nós bendiremos o nome dEle, por todos os seus benefícios, por tudo aquilo que Ele tem feito, pela sua igreja e pelo seu povo. Ele não desamparará os seus, Ele não desampara os seus, por isso nós não cansamos de clamar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que ouve o nosso clamor, que ouve o nosso pedido de socorro, mediante a fé que há em mim, que há em você, que nesse momento você possa exercitar a sua fé. Cada pedido que for colocado aqui, ore, esteja intercedendo. O Senhor, Ele nos chama para ser intercessores. Orai um pelos outros, confessai os pecados uns aos outros. E esse é o nosso papel, esse é o nosso dever como cristãos. Os pedidos, a Cida Guerra, ela pede pela Rose e Pedro, que estão internados, pela Beth, Iraceli, Neuza e Kelly. A Graciele pede pela saúde da sua avó, Aurora, que se encontra internada. A Zulmira Mota, pela Carla e Kelly. Gisele Pedrosa, pela sua vida, pelo seu marido, José e filha Isabela, pela Rose Pereira, por todos os seus vizinhos. Amém, amados? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, da maneira a qual você tem intimidade de falar com Deus. Eu não sei se é de joelhos, eu não sei se é de pé. O Senhor não se agrada de sacrifícios, mas Ele olha a intenção do meu e do seu coração. Coloque-se na presença dEle, vamos orar, vamos clamar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos, e colocamos aqui, Pai, todas as intenções, todos os pedidos de orações, diante do seu altar de graça, Deus, crendo e sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor está com os ouvidos atentos ao nosso clamor, ao nosso pedido de socorro. Não clamaremos em vão, Pai, porque há um Deus, há um Pai que está sobre as nossas vidas e olha para os seus filhos com um olhar de misericórdia, de graça e de amor. Olha, Senhor, para essas vidas que têm colocado diante do Senhor as suas aflições, os seus desesperos, as suas angústias, Pai, em nome de Jesus, opera um milagre, Deus, nessas vidas. Opera, Senhor Deus, entra, Pai, nessas casas. Opera, Senhor Deus, a sua salvação, ó Pai, seja sobre a vida de cada um. Entra em cada lar nessa hora, Pai, que deu espaço, que deu a Deus passagem para o Teu Santo Espírito, que haja um fluir nessa hora do Teu Santo Espírito, ó Pai, tratando cada coração, tratando a vida dos pais, a vida da esposa, do marido, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos sobrinhos. Trata, Senhor Deus, tira de cada lar toda contenda, toda ira, todo ódio. Ah, Senhor, nós sabemos que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, como o Senhor diz na sua palavra. Que o Senhor seja, Pai, sobre cada lar, seja, Pai, a pedra angular, a pedra principal, que cada lar esteja edificado, Pai, na sua palavra, edificado em Ti, Senhor, porque virão os ventos e a tempestade e não serão abalados, não seremos abalados quando o Senhor estiver por alicerce da nossa casa, quando o Senhor for a rocha da nossa salvação. Em nome de Jesus, ó Deus, olha para aqueles que estão enfermos nos hospitais, que estão acamados, em períodos de quarentena, desesperados. Que Teu Santo Espírito traga paz e tranquilidade sobre essas vidas, Senhor. Traga o refrigério do alto, traga o consolo, Espírito Santo Consolador, a essas vidas. Manifesta o Seu poder, ó Pai, sobre essas vidas, Senhor. Nós cremos no Seu poder, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer abundante mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a fé que há em cada coração. Em nome de Jesus, ó Pai,
Olha, Senhor Deus, nessa hora para aqueles que estão desempregados, aqueles que são empregadores, que são patrões, que têm, ó Pai, por força maior, tendo que dispensar funcionários, que têm, ó Deus, que enxugar a sua folha de pagamento para poder sobrar algo no final do mês. Em nome de Jesus, ó Pai, olha para essas vidas, tenha misericórdia daqueles que são desempregados, que perderam, ó Pai, o seu sustento, que perderam os seus empregos, ó Deus, estão desesperados, mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança, e ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está sobre as nossas vidas. Nós nos alegraremos no Deus da nossa salvação, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados, ó Senhor. Em nome de Jesus, olha pelas famílias que estão enlutadas nessa hora, que estão pranteando, ó Pai, que estão com o coração amargurado, com o coração cheio de luto, por ter perdido entes queridos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, traga esperança, traga o consolo. Sabemos nós, ó Deus, que essa vida é passageira. Sabemos que logo mais estaremos na glória com o Senhor, mas enquanto estamos aqui, cuida de cada um dos seus, Pai. De cada filho, o Senhor nos chama pelo nome. Ah, Pai querido, o Senhor nos conhece pelo nome, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, olha pela sua igreja, pela sua noiva, Pai. Olha a vida, Pai, daqueles que estão nas lideranças, pela vida dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, daqueles, ó Deus, que participam de ministérios, aqueles, ó Pai, que pretendem participar de ministérios. O Senhor nos chamou para uma grande seara. Prepara, Senhor Deus, essas vidas, porque é o Senhor que capacita. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas é quando o Senhor se coloca à frente da situação. Nós clamamos, ó Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue a falar através desse Salmo de número 103. Através das nossas vidas, continue a ministrar as nossas vidas. No decorrer da semana, vá falando conosco, Pai, vá revelando, Espírito Santo de Deus. E que a sua vontade se faça em nós, em nome de Jesus. Amém. Você que está aí na sua casa, você que está aí no templo, receba a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor, o nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, o Filho amado, a consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, Igreja de Deus, Igreja de Cristo Jesus, seja sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e sempre. Vá em paz e que o Senhor te abençoe. Fique em paz aí na sua casa e que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém.